Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Negócios. Eu estou aqui novamente com a minha digníssima esposa, a doutora Vitória Guerra. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E para o nosso encontro de hoje, nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, meu amigo, doutor Felipe Teixeira, advogado tributarista. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Felipe, Vitória, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast de vocês para a gente bater esse papo, né, descontraído, que a gente está acostumado a bater no podcast. Excelente. Pessoal, no episódio de hoje, a nossa proposta aqui é discutir com vocês, né, trazer para vocês uma discussão a respeito dos bastidores da atuação do profissional da área tributária, do tributarista, né? A gente trazer aqui para vocês aspectos relacionados ao dia a dia, à alteridade dessa atuação. A gente sabe, né, professor, que na internet a gente normalmente compartilha só as coisas boas, né? Não acorda. Ninguém está indo para a internet compartilhar lá as pancadas que leva, as dificuldades do dia a dia. Normalmente partilha as vitórias. E o propósito aqui hoje é trazer algumas visões sobre a atuação do profissional da área tributária, uma vez que, mesmo a gente já trabalhando juntos há muitos anos, tendo sociedades em alguns negócios, nós temos atuações distintas. Então, com certeza você tem algumas visões e algumas experiências diferentes das nossas, e nesse bate-papo a ideia é trazer para quem nos assiste diferentes perspectivas. Como que o profissional da área tributária está atuando hoje? Quais são os desafios que ele tem enfrentado no mercado? Quais são os desafios invisíveis, né? Aqueles ocultos que a maioria não consegue perceber? E também falarmos um pouco sobre as perspectivas aí no mercado tributário para os próximos anos. E eu gostaria de iniciar lhe perguntando um pouco sobre o seu dia a dia enquanto tributarista. É só glamour? São só coisas boas? Fala um pouco do dia a dia, doutora Vitória também pode ficar à vontade. Fala um pouco aí de como é que é os bastidores. O dia a dia do tributarista, ele varia muito dependendo do tempo de carreira que ele tem, né? Da posição que ele ocupa. No meu caso, eu sou sócio de um escritório, né? Então eu também estou muito voltado, hoje em dia, muito voltado para a gestão. Mas é interessante porque, de fato, para você definir o que um tributarista faz, depende muito da época. Aliás, eu arriscaria dizer que no começo, né? Eu, por exemplo, eu costumo até dizer isso em sala de aula, Felipe, Vitória, que eu não escolhi ser tributarista. Eu nunca tive isso como um sonho. Aliás, até uma invejinha de quem coloca assim na vida apaixonado por direito tributário, né? Mas eu nunca era esse o meu objetivo. Na verdade, eu sou o primeiro, digamos assim, advogado da minha família. E o tributário me escolheu, né? Aliás, a gente escolhe pouca coisa na vida, né? Nossa margem de manobra de escolha é muito pouca. A vida escolhe pela gente. E aconteceu de eu ir trabalhar inicialmente, estagiar logo no segundo, terceiro semestre, eu acho, no escritório grande aqui de Fortaleza. Coincidentemente, já tratava em matéria tributária lá, muito mais voltado também para processo, acompanhamento de processo, feitura de relatório, enfim, aquelas coisas mais que o estagiário faz no início. E depois eu saí desse escritório, fui morar fora do Brasil e quando voltei para outro escritório de advocacia tributária. Mas se você perguntar, você estava procurando, né? Sei lá, deixou o currículo com interesse em estagiar na área tributária? Não, eu não queria ficar parado, eu queria que viesse. E por coincidência aconteceu de novo ir pro tributário. Então eu me escolhi. O direito tributário foi o que me escolheu. Acho que você nunca tinha te falado isso, né, Vitória? Antes. Nunca tive esse sonho, como muita gente. Hoje o tributário está muito em evidência, né? Existe realmente muito glamour. Tem gente que acha bonito dizer que é advogado tributarista, tanto é que tem muita gente que nem é e diz que é. Sim. Né? Mas assim, eu não consigo, Felipe, não sei se é porque eu estou dentro da profissão e eu conheço os percalços, assim como vocês conhecem, colocar assim muito glamour na atividade do tributarista. Eu encaro essa função com muita responsabilidade, porque no decorrer do tempo, à medida que o tempo vai passando, os problemas vão ficando maiores, as cifras vão ficando maiores, e se os honorários também aumentam também os riscos e as responsabilidades, né? Então, assim, eu acho importante dizer isso, porque nessa glamorização do tributário, muito oriunda das redes sociais, muita gente acha que são só flores, né?
E não é bem assim. Eu não estou dizendo que o tributário não remunera bem, eu não estou dizendo que o advogado na área fiscal hoje tributária, ele é visto, né? Quando você fala, eu sou tributarista, todo mundo já pensa logo em RI, né? RI, né? Só que não é bem assim, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Tem que ter paciência, tem que ter muito trabalho. Teixeira, e só já entrando aqui, né? Você falou que sempre estagiou, né? Na área tributária, né? Então, o teu contato ali com o tributário foi desde cedo, desde qual semestre, mais ou menos? Eu dou graças a Deus, Vitória, de ter estagiado desde o início, né? Mas eu comecei no segundo semestre, no final do segundo semestre. Comecei muito cedo. Se tem uma coisa que eu não me arrependo é de ter começado a estagiar muito cedo. E, assim, para o estudante de direito, eu acho que isso se aplica a todas as áreas, mas para o estudante de direito, que o direito é uma instrumentalização, um profissional que atua na área jurídica, ele está instrumentalizando uma ciência, que é a ciência do direito, como o contador instrumentaliza as ciências contábeis. Então, você ter a prática, né, saber como funciona, não é apenas importante porque você vai entregar um melhor resultado, mas eu acho que você ganha muita confiança, né, quando você está vendo ali fazer na prática. Tanto é que, depois que eu fiz o estágio, sei lá, eu estagiei durante 4 anos e meio. Quase a faculdade toda, eu acho que eu tiro só o tempo que eu fiquei fora do Brasil. Eu ganhei muita confiança nesse tempo e quando me formei, Felipe, eu já tinha uma certa segurança para abrir o meu negócio. Eu tinha, evidentemente que, estou falando há 16 anos atrás, não tinha a cabeça nem o conhecimento que tenho hoje. Mas eu tinha o feeling de que eu consigo fazer, porque eu já estou há 4 anos fazendo isso, 4 anos e meio, fazendo coisas típicas de um advogado. Porque outra sorte que eu tive, Vitória, foi a seguinte: eu comecei num escritório muito grande a estagiar, mas em função dessa morada no exterior, eu saí desse escritório grande e eu fui, Felipe, para um escritório de pequeno porte. Aí, né? Que estava começando ainda, era uma sala. Hoje, um desses sócios já está bem maior, muito bem, mas era uma sala pequena. A gente, às vezes, fala para vocês, eu como estagiário cheguei a limpar o chão do escritório para receber cliente. Só por extremamente normal. Porque eram só 2 sócios no escritório, né? E eu, de estagiário no início. Então, assim, eu sempre gostei mesmo de vestir a camisa onde quer que eu estivesse. Eu acho que nenhuma pessoa para quem eu trabalhei vai dizer para vocês que eu fazia corpo mole, ou que eu não era dedicado, né? Eu sempre vesti muita camisa, não tinha hora para trabalhar. Teixeira, isso entra também em outro aspecto, né? Eu acho que a gente já conhece, né, assim, a sua história, né, um pouco da sua história, e hoje você atua já há 15 anos aí no mercado dentro do seu escritório, né? E eu queria também saber se, tipo, você sempre... eu estagiei sempre no tributário, fui escolhida, mas você sempre iniciou a tua carreira lá atrás com o teu sócio, né, que é o Paulo. Você já começou, assim, meu escritório é só tributário, isso era rentável na época? Como é que é essa teoria? Como é que funcionava? Era rápido esse retorno financeiro que a gente vê no tributário? Como é que funciona, assim? Como é que funcionou para você? Dizer que eu e o Paulo, nós somos 2 atrizes. Porque, assim, até, não vou nem dizer irresponsáveis, mas talvez nem inconsequentes, mas a palavra seja 2 sonhadores. Porque quando a gente começou, eu tinha cliente, eu acho que o Paulo tinha uma construtora que pagava um honorário fixo para ele. Eu tinha um cliente já americano, que morava nos Estados Unidos, que desde a época do estágio já dava consultoria para ele. E era isso, assim, os primeiros meses, vou contar para vocês aqui, eu acho que eu conto isso para poucas pessoas, a gente não tirava nada do escritório. A gente dava graças a Deus, agora assim, nunca tiramos do nosso bolso. Aquela despesa corrente do mês para ter dinheiro para arcar com despesa corrente do mês. E no começo, Vitória, sim, vontade de atuação no tributário, você tem muita, né? Porque aquela área na qual eu estava estagiando. Mas como dono de escritório que eu era, né? Em 24 anos eu já comecei no escritório, eu não tenho essa opção. Você pega e vem, porque você tem que pagar frente pelo escritório. Outra coisa é quando você é contratado, recém-formado, e eu vou trabalhar no escritório da advocacia tributária. Aí não, aí já é outra história. Você fica só naquela área? Porque você, em tese, vai ficar desenvolvendo trabalho só naquela área. No nosso caso, não tinha isso. No início,
fazia até previdenciário no início. Direito previdenciário, que eu tinha feito uma disciplina excelente na faculdade, com o professor Leandro Macedo, e tinha uma certa segurança de atuar no previdenciário. Mas depois, cansei de chegar no escritório, Felipe, nos primeiros meses, eu ia estudar. Passando por isso, eu não tinha demanda. Mas eu tinha que estar lá. Eu tinha a sensação que eu precisava estar lá dentro. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo. Muito trabalho, muito suor. Aí você vai refinando mais a sua atuação. Chega uma época, né? Hoje não. Hoje a gente já tem uma equipe no escritório trabalhando só com tributário. Mas no início, era o que viesse. Tinha que entrar no dinheiro. Você estava falando, eu fiquei lembrando, né? Primeiro, com relação a estar lá. Eu acredito muito que existe um poder nessa normalização do negócio, de você ter a estrutura, de você ter um local para ir, de você de fato estar lá, que acaba atraindo as coisas para se tornar isso essencialmente real. Né? Você está chamando a realidade algo que ainda não existe, mas você está lá todos os dias preparado para receber os clientes que ainda não tem, mas você está lá montando e pensando numa infraestrutura, tentando torná-la melhor, mesmo que hoje você ainda não tenha um atendimento, esse volume de clientes para fazer. Então, eu acredito muito nisso. Isso eu acredito que, de fato, faz com que aquela iniciativa ganhe cara de negócio e, de fato, se torne um negócio. E eu acho, Felipe, tão importante quanto isso, você ter estrutura e você ter tem pertencimento ao lugar, e o lugar pertencer a você, é você também, no meu caso, por exemplo, eu não cogitava outra. Então, assim, eu não tenho plano B. Não. Ter as diversidades. Ir com o escritório, se não der certo eu vou fazer concurso, se não der certo eu vou trabalhar em outro escritório. Não, eu sempre parti do pressuposto que aqui tinha que dar certo. Então assim, eu vejo, acho que é a questão da insistência, da persistência, né? Da continuidade. Eu vejo hoje as pessoas muito dispostas a fazer mudanças muito bruscas. E assim, eu até conto a história de uma advogada que saiu lá do nosso escritório para empreender, e a gente incentiva, né? Até quando alguém vai sair do meu escritório dizendo que vai abrir o seu próprio escritório, eu fico feliz que ela dê certo e ajudo no que puder fazer, né? No que puder ajudar. Eu lembro que ela saiu e uns 9 meses depois ela voltou ao escritório visitar-nos, né? E eu perguntei: fulano, como é que tá lá teu escritório? Aí ela olhou para mim e falou: não, doutor, não deu certo não. Eu falei: mas peraí, quando foi que tu começou o escritório? Não, comecei no início do ano. Eu tinha 9 meses, da época ela tinha começado. Falei: como que o escritório não deu certo? Não? Como é que se conclui dentro de 9 meses que o escritório não dá certo? Então, assim, se eu tivesse tido esse pensamento, Felipe, de achar que tinha que dar certo, que eu tinha que estar muito bem de vida em uma hora, eu teria fechado as portas com certeza. O que é legal disso tudo, né? Que eu também estava refletindo aqui sobre como foi ali o início da compliance. Para mim já foi uma ótica diferente. Eu comecei acreditando que eu vivia só de tributário, só de consultorias tributárias. Eu lembro quando eu pedi as contas do meu trabalho, eu era supervisor fiscal na distribuidora de medicamentos, e fui para dentro da compliance no primeiro dia, não é figura de linguagem, no primeiro dia, um advogado parceiro nosso me levou no interior em uma empresa, e lá nesse dia eu fechei uma consultoria tributária que o empresário pagou em dinheiro. Eu saí dali dizendo assim, vou ficar rico, vou ignorar pro mundo agora, ninguém me segura. Meu amigo, passou um mês, eu não fechei nenhuma consultoria, passou o segundo mês, eu não fechei nenhuma consultoria, o dinheiro começou a acabar, e eu comecei a pensar: meu amigo, se eu for atrás, pegar outra fonte de renda, que nesse caso seria de clientes menores, para fazer a contabilidade mesmo dessas empresas, eu vou ter condições de continuar no escritório. Agora, veja o que é a questão de perspectiva, né? No meu caso, quando a compliance começou a ganhar um pouco mais de corpo, acho que a gente tinha ali coisa de um ano, eu arranjei um trabalho. O escritório se tornou um movimento secundário. É óbvio, né? Tudo que acontecia ali dentro, né? Tudo que tinha de receita, tudo que havia de investimento ficava dentro, porque a minha ótica era a seguinte: eu sou muito caro no escritório nesse momento. Talvez eu seja, apesar de ser a pessoa que mais pode gerar receita, eu também vou ser o principal custo da atividade. Então, se eu puder retirar esse custo nesse momento e continuar me dedicando, trabalhando naquilo que eu essencialmente posso fazer, as coisas tendem a funcionar. E funcionaram. Eu levei, eu acho que 5 anos para poder sair desse local onde eu estava, para vir integralmente para dentro da compliance.
Mas ao longo desse tempo, o compliance cresceu muito. Pois é, comigo já foi exatamente o contrário. Porque eu lembro até que logo que eu saí lá no escritório do Daniel Nundin, que era o Daniel Nundin, que era o tributarista lá do escritório na época, que na época o escritório era pequeno dele, hoje já está muito grande. Mas eu lembro que ele dependia muito de mim, porque eu já estava trabalhando lá com ele há 3 anos, né? Muito amigo, muito próximo, e cansei de virar a noite trabalhando na casa do Daniel e no escritório. Nós cansamos, o cara é trabalhador. E aí eu lembro que quando eu saí, ele falou, Felipe, faz o seguinte, eu vou ficar assim, não tenho ninguém aqui para substituir agora, né? E eu vou te dar um valor, vou terceirizar aqui o serviço para você, né? Você está no seu escritório, mas eu vou terceirizar aqui alguns pareceres, algumas peças, e tu fica fazendo. E ficou assim um tempo, até que o Paulo, meu sócio, um abraço pro Paulo, e é bacana ter sócio por isso também, porque às vezes quem tá ali próximo de você tá enxergando coisas que você não está. Por outra ótica. E ele disse, mas Felipe, enquanto tu tiver com um pé lá, e eu adorava trabalhar lá, no escritório que eu tava antes de sair para montar o meu. Enquanto eu tiver com um pé lá, isso aqui não vai pra frente, não. E foi a mais pura verdade, né? Foi só quando eu cortei o cordão umbilical, né? Então agora já vou dedicar 100% a isso aqui, é que as coisas começaram a acontecer. Mas começaram a acontecer sim. Você falou 1 ano aí pra você? Não. Não, mas 1 ano foi o tempo que eu fiquei, depois de 1 ano dentro da compliance, aí eu saí e arranjei esse trabalho. Eu fui ser controller numa distribuidora de medicamento. Aí eu passei 5 anos lá. Só que assim, né? Ao longo desses 5 anos, muita coisa aconteceu também, né? A compliance continuou andando. Então, no começo, que eu dava lá todos os dias, no último ano que eu passei lá, eu ia lá só 1 vez por semana. Então, eu já tinha ganhado a confiança, já tinha gerado resultados para a empresa, onde que eu tinha uma relação de liberdade, assim. Só que, de fato, para mim também foi muito marcante o momento em que eu saí definitivamente. Para a compliance, isso também foi importante. Estava vivenciando uma dissolução societária, que você acompanhou, e naquele momento eu disse, cara, agora é a hora de vir para dentro, dedicar 100% a isso aqui, reestruturar os processos. E de fato foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque a partir daquele momento, né, o escritório conseguiu crescer de uma maneira aí que a gente imaginava. Fácil, porque assim, eu sou da área jurídica, tenho formação em direito. Você não tem na faculdade aula de empreendedorismo, de gestão de processo, de gestão de pessoas, disso. Então, assim, era tudo. Mas eu estava até conversando isso com o Paulo um dia desses. Só teve uma coisa, assim, que a gente sempre teve como religião no escritório e que a gente até hoje nunca descumpriu essa regra. A gente nunca endividou o escritório. A gente nunca tirou mais da empresa do que o que ela podia nos dar, até hoje. Mas isso aconteceu muito porque eu e o Paulo, a gente pensa muito parecido. E a questão também, Felipe, do momento de vida, sabe? Quando a gente começou, a gente não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. A gente podia arriscar, né? De repente você, quando começou a comprar, já tinha obrigações com as suas, né? Já tinha filho. Vai com 18 anos. Vai com 18 anos. Então, assim, eu reconheço. Então, Felipe, tu tá mandando todo mundo largar e empreender? Não, eu não tô dizendo isso, não. Eu acho que é de momento, é de pessoa. Empreender, apesar de ter sido talvez a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi o empreendedorismo jurídico. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Assim, eu canso de dar vários exemplos de advogados que saíram do escritório, do meu escritório, com estímulo para sair, no sentido de quererem algo para eles de empreendedorismo, e não deu certo. Não porque eles sejam incompetentes, pelo contrário, mas porque não é. É difícil empreender no Brasil, a gente sabe disso. E eu não romantizo de forma nenhuma o empreendedorismo. Até quando me fazem perguntas lá no Instagram, eu digo que eu vou desmotivar algumas pessoas. Pois é, mas eu vejo muito, Felipe, assim, principalmente nas redes sociais, as pessoas demonizando a CLT, né? Olha, não presta você trabalhar para ninguém, você tem que ter o seu próprio negócio. Que isso não é para todos, é muito difícil. E às vezes, da primeira dificuldade, a pessoa já acaba desistindo. Exato. Eu estava mostrando ontem com outro sócio, que é o Dr. Carlos André, dizendo isso para ele. Cara, é o seguinte, eu não paro de pensar nesse escritório em nenhum momento do meu dia, quando eu chego em casa, quando eu trabalhei até as 10 da noite, né? Porque eu estava com um problema com um cliente, inclusive de subvenção de governamental, né? Subvenção governamental, e eu fiquei de dar uma posição para ele, porque ele estava na dúvida
se o benefício ou incentivo que ele tinha se tratava de fato de suspensão, e eu tive vitória. Fiquei até as 10 anos. Eu já dou Quando a gente tira férias. não tem isso não. Você vê, a gente tirou aquelas férias, né? É no celular o tempo todo, o telefone o tempo todo. Levo notícia, eu tô tentando, eu não sou assim, nada. Não, Nas acontece. Infelizmente, eu também não consigo me desligar sem. Eu antigamente assim, agora, Ainda não realmente, consigo. nas férias, tentando informar os clientes que vou sair, né, eles respeitam, realmente. Porque tiro tão poucas férias que quando eu vou tirar, acho que eles respeitam. É interessante tudo isso, né? Porque são, de fato, caminhos diferentes que muitas vezes acabam conduzindo a resultados parecidos, né? E lá, no caso da gente, com relação à advocacia, quando nós fomos começar, já estava um outro motivo. A gente já tinha condição de dizer, nós queremos trabalhar em tributário. Nós não queremos fazer esse tipo de... Outra história, já é outro patamar. Porque nós não fazemos zero. Exatamente, não está mais começando do zero. É diferente. Eu percebo isso com clareza. Percebo que a gente tem algumas lutas, a gente pulou algumas lutas iniciais ali de quem está começando, e eu tenho certeza que o que nós já temos de infraestrutura em nível de processos e de até mesmo conhecimento operacional, muito em virtude da experiência de outros negócios de consultoria tributária, já nos ajudam demais. A gente tem muita experiência e facilidade com tecnologia, com gestão de processos, com o entendimento operacional de negócios. Então, isso, com certeza... Hoje começar um negócio com a cabeça de hoje... Com a gestão da equipe, né? A gente consegue direcionar de forma melhor. Recém-formado é que é complicado. Eu lembro que eu ficava super feliz quando chegava alguma coisa de fato tributário para fazer. Lá naquele início, com a auditação da Cefaz. Mas não que a luta seja menor, né? Porque você sabe muito bem, né? É verdade, gente. Não tem nada fácil para ninguém. Eu costumo brincar que a vida boa é do herdeiro, mas o herdeiro também carrega um fardo muito grande, né? Às vezes de tem que dar continuidade a um negócio, às vezes de administrar uma riqueza, né? Então, assim, fácil, eu desconfio até quando algo vem fácil para mim. Eu desconfio logo, fico logo com o pé atrás. E aí, falando em si da consultoria tributária, né? A gente sabe agora que você é especialista, né, lá no seu escritório. Eu queria que você falasse, assim, o que você acha hoje da consultoria tributária para os tributaristas? Qual é a tua visão? Assim, olhando para quem quer atuar, para quem atua e quer melhorar. Eu acho que as pessoas falam em consultoria tributária meio que de uma forma equivocada. Por quê? Eu canso, por exemplo, de estar dando aula na pós-graduação. Tem muita gente que é recém-formada na pós. E os alunos chegam no final da aula para mim para dizer assim: professor, eu quero ser consultor tributário. Consultor tributário. O que eu digo para eles é: tudo bem, né? Se é uma meta, persiga, mas você tem que cumprir alguns requisitos para você. Porque não basta colocar lá na bio do Instagram consultor tributário. Tributarista. Isso vale fazer tributarista, né? Você pode até querer mostrar que mas o que vai fazer você chegar no nível que está dando consultoria tributária. O que é um consultor? É uma pessoa que é procurada por um contribuinte, pode ser sua fiscal jurídica, para dar uma solução. Então, em tese, para ser um consultor, você tem que ser um bruto de um especialista em alguma área, ou em algum tributo, né? Vitória, eu vou te falar, o início da advocacia tributária para mim foi de muita defesa de auto de infração, foi de muita administração de passivo, execução fiscal. Chegar no nível de estar dando consultoria, de fazer parecer, né? De pedir um parecer, uma opinião, um parecer, demorou muito tempo, Felipe. Demorou muito tempo. 8 anos, 7 anos. Porque o que eu considero consultoria? Consultoria não é o cliente chegar lá na sua mesa e perguntar o que eu faço nesse caso, né? É você dar uma solução específica sobre determinado assunto, domina bem. Sim. Né? Você é um consultor. Cara, hoje não, hoje já vem gente de outros estados, né, fazer consultoria com a gente lá no escritório. Mas isso demanda muito tempo, muito estudo. As pessoas confundem um pouco assessoria contábil e jurídica. Consultoria. Não tem nada a ver, são coisas distintas. Né? Para você dizer, eu, por exemplo, hoje, Felipe, eu não vivo só de consultoria. Eu não tenho condição de ir lá no tributário, não, a gente vai fazer aqui só consultoria. Só o consultivo, né? Não... Eu vou cobrar por hora, ou eu vou cobrar por parecer, ou eu vou cobrar por solução. Hoje não. Hoje a gente continua fazendo a parte contenciosa, administrativa e judicial,
trabalhamos muito com as teses tributárias, coisa que eu não fazia no passado, e me arrependo de não ter começado antes a trabalhar com tese, né? Mas graças a Deus agora está dando certo. E tem consultoria? Tem parecer? Tem. Mas é muito difícil você encontrar um escritório que consiga viver só disso, só de fazer pareceres ou só de dar consultorias. É difícil, né? Não vai aposentar. Aí vai ser só você pode até ter. Vai dar A minha meta de vida é ter um escritório pequeno, menor, né? Só comigo, com um estagiário, com um sócio, e viver só de consultoria e cobrar caríssimo para fazer um parecer, né? Cobrar caríssimo. Isso é possível de acontecer? Sim, mas isso demanda muito tempo. Você tem que ter uma autoridade que não é só digital. Você tem que ter autoridade digital com autoridade profissional. São coisas completamente distintas. Você tem que ter, para você estar no nível de consultoria de mercado, você tem que ter autoridade profissional. E isso leva tempo. Sim. Leva muito tempo. Mas, na verdade, hoje em dia, né, diante de um mundo cada vez mais conectado, você precisa conseguir conciliar esses dois mundos. Sim. É o que eu vejo muito, né? São pessoas que têm bastante experiência, autoridade e um bom posicionamento profissional, mas que não conseguem levar esse posicionamento profissional para o digital e, consequentemente, isso faz com que ele deixe de ganhar alguns negócios, né? Ele deixe de aproveitar algumas oportunidades que esse mercado proporciona, que são muitas. E tem muita gente hoje que é o contrato, né, que é mais comum de se encontrar, é muita gente que no digital tem autoridade. No digital, por quê? Porque com a câmera ligada, meu amigo, você só passa 5 minutos, meia hora, 1 horinha. Eu vi outro dia um anúncio contador dizendo, vou te ensinar a ser contador de verdade. Nossa, o cara não tem escritório. Como? Como é que ele vai ensinar o que ele não vive? É muito ruim a realidade da casca, né? Você é só casca e quando você tira a casca, tá tudo podre por dentro. Sim. Assim, isso aí, Felipe, acho que eu nunca te disse isso, vou dizer agora pela primeira vez. Se hoje eu tô no digital, é por causa do Felipe. Porque eu tinha um preconceito absurdo no digital. Porque você vê a falcatrua no digital, que eu digo, não, então eu vou virar o da falcatrua, ou as pessoas vão pensar que eu sou uma falcatrua, né? E olha que quando eu fui pro digital a primeira vez, eu já estava com 10 anos de advocacia. Eu não estava no início. Agora, o que é que eu vejo? Na minha geração, né, eu que sou de 84, já estou entrando aqui na idade, né? Eu não comecei no digital. O mundo não era digital. Né? As redes sociais já estouraram em 2013, né? Por aí, 2012. Eu comecei em 2008 o escritório. Né? Então, assim, não existia naquele tempo a obrigação de você ter um posicionamento digital. Então, eu não construí a minha carreira no digital. Eu construí o presencial. Eu construí no olho no olho. Eu construí com entendimento personalizado. Eu construí virando amigo dos meus clientes. E genuinamente amigo. Não é amizade por interesse. Né? Me interessando verdadeiramente pelo problema do cliente. E aí, criando um laço mais profundo. Eu tive muita dificuldade, aqui eu reconheço, para entender que isso também era importante. Que o digital também era importante e que eu não precisava ser fake como antes que eu via. Né? Então, assim, hoje eu tento, Felipe, Vitória, ser no digital, ser online, exatamente que eu sou offline. Exatamente. Mas era melhor tu fazer uma dancinha. Era melhor tu fazer... Eu também acho que você vai estourar no TikTok. Não vou conseguir fazer isso. Porque eu não sou assim no offline. Nem dançar eu gosto, né? Então, assim... Cantar sim. Sim, mas dançar... Então, assim, eu tive muito essa dificuldade, mas hoje eu reconheço. E para quem está começando hoje, seja no tributário, seja em qualquer área, meu amigo, é primordial começar, trabalhar também na área digital. A questão eu tenho convicção, Felipe, eu vejo muita gente falar assim, no digital é que dá dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro no digital. Eu vou te falar, eu tenho dúvida. Eu tenho muitas dúvidas. Eles ganham. Mas os profissionais que eu conheço, hoje do meu ciclo, tanto do direito quanto da contabilidade, são profissionais que estão no olho a olho com o cliente. Esses profissionais que fidelizam os clientes. Você pode ter um funil de venda, captar o cliente que for. Se você não entregar, meu amigo, você está prometendo. Não, isso é fato. E você preste, você não digital não significa que não tem entrega. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho assim, você pode sim ter um bom posicionamento no digital, captar clientes no digital. Eu vejo gente que, principalmente quem atende infoprodutores, quem atende prestadores de serviços,
que consegue ter uma boa entrega no digital, consegue ter boa captação, tem estrutura de processo dentro do digital, que existem esses negócios. Agora, só que o que eu vejo? Normalmente, quem está no digital acha que tudo só acontece no digital. Que às vezes é uma bolha e um erro, né? Eu lembro de ter, em alguns momentos, conversando com equipes, né, de marketing digital e tal, as pessoas diziam para mim assim, rapaz, para mim foi um de tal dos maiores empresários do Brasil, porque ele fez um lançamento de 15 milhões. Quando eu até cliquei, esse cara tem um cliente que fatura 800 milhões no ano e ele não tem um Instagram. Não, Nada. gente. Isso é fato. Então, Aliás, eu arrisco dizer que os meus clientes mais faturam não estão totalmente alheios de rede social. Totalmente alheios, porque estão muito focados no negócio. E o negócio, às vezes, não demanda uma estratégia digital deles. sim. Você é uma equipe de marketing Já. que vai lá e faz. Tem o da empresa, né? Que é Isso. uma equipe. E por isso eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E vocês falaram Cuidado. com o que a gente vê na rede social, porque às vezes não pode ser a realidade. A ponto, isso é tão forte em mim, que muitas vezes a pessoa está no digital, é um excelente profissional, né? E eu desconfio. Vai ser um preconceito, né? O currículo do cara, mas é errado isso. É da minha parte. Por quê? Porque você está tão acostumado a ver fake no Instagram, fake profissional, fake, que você passa a generalizar. Assim. E não é. Tem muita gente boa no digital, que também é muito boa no tete-a-tete no profissional, tem conhecimento técnico, tem conhecimento de gestão e é muito boa. Mas eu te digo com uma certa segurança que é uma minoria. Mas eu aprendi, né? Para mim foi importante isso, né? Porque como, por exemplo, dar um exemplo meu, né? Particularmente. Como eu estou no digital, também comecei a comprar, não tinha negócio de digital, não tinha rede social, ninguém se preocupava com isso. O máximo que você se preocupava era ter um site para poder... Sim, eu sou da época do site. Tá? Mandar um link ali para a pessoa ver que você existia na internet. Hoje em dia o site virou diário, né? Mas Então, muita gente que trabalha com tráfego pago, que é a captação de clientes online, utiliza o blog de site para isso, fazer a venda. Tal, para poder... Mas não é mais aquele negócio que o cliente vai entrar, para selecionar a equipe, as áreas profissionais, Mas no pior que eu ainda vejo tuas raízes nisso. Nós temos. Quando tu me falou, porque quando vai começar um negócio, tu estrutura tudo, né? Tu bota comercial, tu bota gestão, tu bota marketing, tu coloca, vamos ter nosso site. Coitado, vamos ter nosso site, a gente precisa ter a sede. Eu ficava, não precisa agora. Quando tu falou assim, me veio bem a lembrança, né? E eu fiquei, assim, pensando que tuas raízes ainda são muito fortes. Que bom que tu tem essa visão. Pois, mas aí, o que eu ia... Só completando, né? O que eu tive que aprender quando eu decidi ir para o digital ali mais ou menos em 2014? O que aconteceu foi que eu tive que entender o quê? Que no digital, ali é uma comunicação específica, um determinado público específico, que a linguagem que você utiliza é específica e que não necessariamente você precisa traduzir tudo que você está no off no digital. Aí eu vou ser bem específico agora, né? Para justificar aqui o meu próprio posicionamento, para as pessoas entenderem. Você não vai me ver na minha página pessoal postando muitas coisas da compliance. Às vezes eu brinco com isso. Dando coisas da guerra, advogados. Eu já tive, Teixeira, aluno que me manda mensagem dizendo assim, você tem escritório? Não sabia não. Escritório é muito interior, é muito mais nas minhas raízes do que o digital. Mas ali eu decidi que o meu posicionamento na minha página principal, professor Felipe Guerra, era de comunicar conteúdo técnico para tributaristas, contadores, advogados, conteúdo técnico para esse público. Então, conteúdo técnico para esse público não é os bastidores do escritório, né? Eu não estou ali comunicando com o empresário. A minha ideia naquela página não é atrair clientes empresários. Pelo contrário, teve uma época que eu queria misturar. E o que acabava fazendo? Quando eu ia fazer uma campanha de captação para empresários, só entrava contador. Aí eu gastava muito na captação e não tinha um lead qualificado. Então eu disse, não, eu vou ter que, de fato, separar as público, né? Para separar as coisas. E, inclusive, até outro aspecto. A gente, quando está, somente professores, né? A gente que trabalha no dia a dia, é normal que a gente sente em 3 minutos a conversa se torne técnica excessivamente. Verdade. Excessivamente. A gente lembra de viagem que fez você, o Marcos, no carro,
e a gente conversando de detalhe por detalhe, E chegando lá no destino ainda assim, uma só Só que, o que acontece? Na internet, você vai ter todo tipo de público. Se eu for falar todas as vezes que eu vou me comunicar de forma extremamente técnica, eu vou limitar muito com quem que eu vou conversar. verdade. Então, Aí é questão de posicionamento mesmo. então, muitas vezes você acaba utilizando uma linguagem mais acessível, mais simples. Aí o que acontece? Algumas pessoas ele taxam de ser raso, de ser superficial. Mas isso é uma coisa também que quem entende um pouquinho digital, um pouquinho, sabe? Que você está falando para um determinado público. Perfeito. O público dele é esse. O público dele talvez não tenha muito nesse momento um conhecimento muito aprofundado, algo muito complicado, né? Então isso aí é importante. Que é uma dificuldade no tributário, né? Porque se eu tiver que apontar aqui para vocês, você acha que uma grande dificuldade... Aliás, como eu falei, né? Quem instrumentaliza ciência como advogado e contador, você tem que ter uma humildade intelectual Enorme. muito grande. Porque é epistemológico isso, é principiológico, né? Que todo conhecimento é provisório. Então, o que se provou verdadeiro hoje pode se provar falso amanhã, né? Isso acontece todos os dias. Isso, e no tributário, de uma forma muito pior, Vitória e Felipe, porque as controvérsias, elas são decididas, na maioria das vezes, não por atos normativos oriundos do Executivo ou do Legislativo, Exato. sim por precedentes judiciais. Né? Então, assim, tudo muda, tudo envelhece no tributário numa velocidade absurda. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu estava dando aula de recuperação de créditos tributários, de teses tributárias esse fim de semana passado em Belém, e eu estava tratando com os alunos no sábado, Felipe, coisas que foram julgadas na quarta-feira passada, quarta-feira anterior. Sim. Eu falei para eles, eu vou conversar aqui com vocês e já volto alterando de material ao vivo, porque não tinha tido tempo de alterar, né? Trabalhando e viajei na sexta e não deu tempo, eu teria lá na hora. Então, assim, é numa velocidade que se você não tem o direito tributarista, nem, Vitória, de se dar o luxo de dizer, cara, eu vou passar 15 dias sem olhar nada aqui. Não. Eu não vou olhar nenhum portal, eu não vou olhar nenhuma notícia, eu não vou ver o que aconteceu no STJ, no STF. Aí quando tu for fazer um recurso, né, não vai dar nada certo, porque ele já tem o julgamento do sistema. Quem já tiver acompanhando... Está em sala de aula, que tem que trazer a conteúdo atualizado. Uma dica boa que eu vou dar para vocês e para quem está nos assistindo também, você consegue configurar, não sei se vocês já usam isso, que é os alertas do Google. Você vai lá no Google, aí você vai na opção alertas e você coloca quais são as palavras que você quer monitorar. Quando você faz isso, todos os dias você recebe um e-mail com as principais matérias, notícias relacionadas àquilo ali. Porque eu lembro de eu assinar muitas assinaturas dessas, né, de conteúdo jurídico, conteúdo técnico, e acaba que essas assinaturas, elas trazem muitas vezes notícias que a curadoria foi de 3, 4 dias atrás. Às vezes acontece isso. E o Google, ele está atualizando isso pela periodicidade que vocês têm. Pode ser mas Felipe, você olhando esses portais, né, que hoje eu olho quatro portais, se não diariamente, pelo menos a cada 3 dias. Eu tô quase ficando doido. Se eu gerar esses alertas aí, eu vou endoidar. Mas veja bem, eu confesso a você que eu não sou um bom gestor de e-mail. Já tem um tempo já que eu desencanei com esse negócio de e-mail. Como existe graças a Deus, uma equipe muito boa lá no escritório, eu utilizo muito, tem dias que eu não vejo meu e-mail. Eu utilizo muito mais o WhatsApp do que o e-mail, né? Porque o cliente que está com você. Claro, muito WhatsApp. O cliente que está com urgência em falar contigo, foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Ele vai ligar. Ele vai ligar. O que não está com urgência, ele manda e-mail. Quem está com urgência nenhuma, ele manda um e-mail. Está com uma certa urgência, ele manda um zap, que você responde em 5 minutos, né? Mas o que está com urgência mesmo, eu estou precisando decidir isso agora, ele liga. E aí eu encanei com esse negócio de e-mail. Não que eu não olhe. Ontem à noite eu estava olhando e-mail. Eu também respondi alguns. Mas eu não fico naquela, como era antigamente, que eu tinha um BlackBerry. Lembra do BlackBerry? E eu ficava lá olhando meus e-mails o dia todo, eu viajava e ficava olhando meus e-mails e respondendo, passeando e respondendo e-mail. Eu não faço mais isso. Não, pois eu não consigo hoje ficar sem ver meu e-mail. Eu tenho que ver o policial pra ver, tipo, manhã, tarde e noite. Alguma coisa pra encerrar, porque geralmente já o nosso cliente, né? Ele manda o e-mail e manda o WhatsApp, geralmente. Aí quando ele manda o WhatsApp, te mandei, tá acontecendo situação tal, preciso de uma resposta rápida. Aí eu vejo tudo no e-mail, já eu tenho... Sério?
principais clientes, eles só olham o e-mail dele a partir das 11h30 da noite. Então, a partir de 11h30, ele começa a responder e mandar e-mails pra gente. Mas assim, só pra vocês não acharem que eu tô displicente, eu também não olho mesmo dia, porque existe uma equipe que é familiada meus e-mails e que responde a todas as demandas, né? E aí, às vezes, quando não consegue responder aquele e-mail, me procura, tu viu que o cliente mandou e-mail, a gente responde como? Né? Existe alguma dúvida em relação ao que responder. E o que seria de nós sem essa equipe? A equipe dele maravilhosa, Gustavo, né? Que eu falo, meus amigos, Gustavo, Carol. O que seria de nós, né? Nossas equipes. O que seria de nós sem nossas equipes, né? Porque, gente, é oficial. Eu queria, só para que você também comentasse pra gente aqui, desafios invisíveis. Desafios que a gente, sei que tudo que a gente está falando aqui, a gente trouxe muita questão de dificuldades que às vezes não estão. O Teixeira externou aqui uma dificuldade que era o digital, né? Mas hoje, operacionalmente, gerenciando equipe, tendo que lidar com as demandas, o que é que vocês visualizam? Quero ouvir vocês, depois eu vou dizer o que é que eu percebo, porque eu também acho, eu compacto com o pensamento do Teixeira de que os desafios eles vão se alterando ao longo. Então, os desafios que eu tinha quando era eu que fazia todos sozinho, era ele. Eu tinha que cumprir meu cronograma, eu tinha que cumprir os prazos. Era um. Hoje, que a gente tem a equipe, os desafios já são outros. Então, eu queria que vocês, os dois, né, dissessem quais são os desafios assim, que vocês enfrentam hoje e que muitas vezes não é percebido assim, pela maioria, nem mesmo às vezes pelas próprias equipes. Os desafios, os que eu vejo, né, hoje lá dentro do escritório de advocacia, a questão do estudo técnico, como o Felipe bem mencionou, que ele tem que ser muito constante. A gente tem uma tese tributária, né, que a gente ajuizou para um cliente, né, e com o tempo a gente sempre fazia um recurso para o STJ e um para o STF, porque as matérias eram discutidas lá, né. Só que chegou um momento que a gente recebeu, né, um acórdão lá improcedente, e a gente tinha que fazer um recurso. Aí a equipe já trouxe, a gente faz os dois, porque tem decisão nos dois. Não, primeiro a gente vai ter que consultar, ver como é que tá a jurisprudência, fazer esse acompanhamento, porque eu vi recentemente, olha, você tem que estar ligado em todas essas notícias. Porque recentemente eu vi que uma turma lá do STJ ele já decidiu sobre isso. Eu acho que não vai ser mais tão cabível a gente levar essa discussão para lá. Acho que vai ser só mais um gasto para o cliente. Então a gente tem que parar, né? Sempre estar se atualizando, fazer esses estudos técnicos e levando até a equipe, para que ela possa tomar também as melhores decisões, né? E também lá dentro do escritório, uma dificuldade que eu tinha muito é porque eu gosto muito de controlar tudo, tá? Eu gosto de cercar. Pois é, mas eu ainda não. Mas eu gosto de cercar, tá? E foram crescendo os números de processos, né? E chegando pessoas na equipe, eu ficava, mas cadê aquele prazo? Deu certo, deu certo. Até que eu peguei a indicação lá do seu sistema, né? Que eu trabalhei em parceria com você. Peguei. Você tem que pegar, com certeza, a tecnologia para te ajudar. Porque qualquer intimação que sair lá em nome do nosso escritório, da advogada responsável, vai chegar lá automaticamente, já vai notificar no e-mail. E a pessoa responsável, pelo menos em relação ao cumprimento de prazo, que a gente não pode perder. Exatamente. Então, assim, essa era uma grande dificuldade que aí a gente buscou junto com a tecnologia, né? Que eles têm os robôs que vão pegar lá as decisões, né? E a gente tem uma pessoa, né? Que ela faz esse controle, faz um lançamento no sistema, e a gente faz um controle aí mega efetivo, né, dentro do escritório de advocacia. Que era uma das minhas dores também, né? Ter esse controle. Hoje, a tecnologia me ajuda, né? E também tratando da gestão pessoal e técnica da equipe. São grandes desafios que a gente enfrenta. Olha, tá? Eu vou dividir os desafios em duas searas. Primeiro, os desafios de gestão. Hoje, para mim, o maior desafio do Felipe Teixeira profissional é gestão. Tá? Porque eu não fui talhado para isso. Apesar de agora mesmo eu estou fazendo pós em gestão de empresas, né? Porque eu aplico para os meus clientes e aplico para a minha própria empresa. Eu digo muito lá para os meus sócios, até para quem trabalha com a gente, Felipe, que a gente concorre com a gente mesmo. Nossa concorrência é com a gente. Eu faço muito pouco benchmarking, no sentido de estar observando o que os meus concorrentes estão fazendo, os movimentos. Acho que deveria até fazer mais, porque evidentemente seu escritório nunca vai ser o melhor, nem vai estar fazendo tudo certo, sempre vai estar alguém fazendo melhor do que você, isso é normal, é natural.
mas eu acho que o importante é você ter o seu próprio estilo. Né? A gente tem um estilo de advocacia muito bem definido, que isso aí é difícil copiar. Né? A nossa essência é difícil copiar. E eu até a gente fez uma pesquisa, a gente faz, né, todo ano uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes. Eu confesso que eu fiquei impressionado com o nosso nível de retenção de cliente, da quantidade de cliente que a gente tem que é propagador do escritório, propagador positivo do escritório, superou até minhas expectativas. Então, hoje, para mim, a gestão é assim, e quando eu falo em gestão, eu falo em tudo, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing. Isso a gente tenta dividir entre nós sócios, né, para cada um ficar mais ligado a uma área determinada dessa, mas é muito difícil. Sim. Nesse exato momento eu estou há 5 meses já em reforma, numa ampliação de estrutura que a gente está passando. Então aí, às vezes, você tem que dar uma paradinha, vamos primeiro focar na reforma para ver outras coisas. Mas outro ponto, isso eu escuto, não é só de mim que eu escuto com vários outros tributaristas que são donos de escritório, a gente conversa entre nós, né? É a questão da mão de obra. Sabe? Pouca mão de obra qualificada. É muito difícil você encontrar mão de obra qualificada. Tanto é que lá no escritório mesmo, a gente tem o costume, e isso é tradição nossa, formar as pessoas que lá estão. Então, assim, você pegar hoje a nossa equipe, acho que só tem 1 ou 2 do tributário que não foram criados no escritório. Não eram estagiários, foram treinados, depois foram efetivados. Ele já cresce com aquela cultura, sabendo dos processos internos do escritório, vai mais, né? É mais difícil. Mas aí, Vitória, também tem um lado negativo disso, porque quando você traz alguém, quando você trabalha, que é o nosso caso, e não é só no tributário, no trabalhista, no societário, no civil, a gente tem muita gente criada dentro de casa. Mas você tem que tomar cuidado também, Felipe, para você não ficar um pouco míope. Sim. Sabe? Em relação ao que está acontecendo lá fora. Então, você traz alguém de fora, vem uma experiência diferente, uma visão diferenciada, né? Que vai ali te dar que acrescenta. Esses 2 pontos também, como gestor, como sócio de escritório de advocacia, a parte de gestão, né? E a parte de pessoas, de ter pessoas boas, aqui especificamente me refiro ao tributário. Sim. Porque, por exemplo, quando é na hora de selecionar alguém lá no escritório, para o trabalhista, o possível, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Não que haja alguma diferença entre essas áreas. É porque a gente sabe isso, é dado isso, né? Eu vi uma pesquisa da revista Análise dizendo que só 3% dos advogados são tributaristas. Então, o seu contingente ali para pensar uma pessoa boa é muito menor do que quando você precisa pensar alguém para trabalhar na área trabalhista ou civil. O contingente de pessoas mesmo que escolhe para o tributário é muito pequeno. Então, isso é muito desafiador. Então, quanto à gestão, eu diria. Tanto quanto à gestão. E é por isso que a gente faz questão, assim, de criar essas pessoas, porque eu falei, a gente pensa, poxa, às vezes é mais barato e menos desgastante a gente treinar uma pessoa do zero, deixar ela com o nosso estilo, do que eu trazer alguém de fora, que já vem cheio de vício, cheio de mania, e eu vou ter que desfazer vários conceitos que o cara tinha anteriores para se adequar aqui. Mas, enfim, essa é uma grande dificuldade. Agora, na parte técnica, e eu não tenho como deixar de dizer isso aqui, a maior dificuldade, eu acho, de um advogado tributarista hoje é militar na esfera judicial. Não é nem na esfera administrativa. Na esfera administrativa a gente tem, acho que até pelo princípio da especialidade, né, do administrativo, você tem muito mais condição de explicar, de se fazer entender por escrito ou até durante uma sustentação oral. Decisões, às vezes, mais específicas, né, são pessoas mais específicas. E o grande problema hoje, Vitória, para o tributário, nessa parte técnica, é o fato de você, por exemplo, aqui em Fortaleza não tem vara especializada em tributário. Não existe. Uhum. Você tem as varas da Fazenda Pública, mas o juiz de Fazenda Pública, ele julga administrativo, constitucional, tributário, né? Previdenciário. Ele julga tudo. Então, assim, eu não estou botando na conta do magistrado. Muito antes pelo contrário, né? A culpa não é do magistrado. Eu não posso... Imagina, Felipe, você chegar para um magistrado que não é especialista em tributário, mas que é obrigado a julgar a causa tributária por uma questão de competência, para explicar por um magistrado, por exemplo, sobre pauta fiscal ou sobre margem de valor agregado em ST. Sobre a questão da subvenção. Desafio, mas não é subvenção. Ele deve dizer ali no podcast, Dr. Fred Albuquerque, que é conselheiro do CARRE, e que nos deu
uma perspectiva assim, muito prática do quanto na esfera administrativa nós temos a condição de ter julgadores que de fato são especializados no tema, que podem de verdade se debruçar sobre a matéria e estabelecer decisões que de fato levem em consideração o aspecto material. Mas aí, Felipe, aí eu vou te pedir licença para falar de um ponto do processo administrativo, que eu não sei se o doutor Fred chegou a abordar, até pelo fato de ser conselheiro, que é o seguinte: no julgamento paritário, no órgão administrativo, geralmente em segunda instância, apenas começa o julgamento paritário, né? O que a gente tem visto, eu tenho visto com muita frequência, são conselheiros dos contribuintes, muito enviesados pelo contribuinte, no sentido de votar pela improcedência da autuação, pelo simples fato de ser... Ele mencionou também sobre... E eu vejo muito um enviesamento, aí mais ainda, do fisco, mais ainda. E o que é que você tem que ter de consciência? É que os conselheiros todos estão ali para fazer um controle de legalidade do ato administrativo, que é o auto de infração, que é o lançamento tributário, né? Não existe ninguém, pode até existir alguém imparcial, mas neutro não existe. Nós todos construímos uma história, e no decorrer dessa história tivemos experiências que nos faz ter uma opinião pré-construída acerca de qualquer assunto que eu lhe pergunto. Você vai dizer: Felipe, qual a sua opinião sobre a bomba atômica? Você vai dizer: sim. Felipe, qual a sua opinião sobre futebol? Você vai me falar. Tudo, mesmo que você não tenha profundidade no assunto, você vai ter uma ideia constituída. Então, ninguém é. Agora, é preciso que a gente saiba que esses conselheiros que estão lá, eles não estão para defender o contribuinte ou para defender o fisco, para o poder público, melhor dizendo. Eles estão aí para analisar o lançamento, sim, ver se aquele lançamento preenche os requisitos do ato administrativo, né? Então, eu tenho visto muito isso. Eu já fiz fundações orais em alguns tribunais administrativos, que eu via o trabalho que o conselheiro relator, e nesse caso era do fisco, teve de investigação, Vitória. E ele diz lá: tem 30 dias que eu estudo isso aqui, tem 30 dias que eu vou em todos os órgãos aqui do Estado para ver o que aconteceu desde o início. Foi de uma diligência assim que acho que poucos advogados teriam. Tudo para encontrar um subsídio para manter o auto de infração, porque enquanto não encontrou um subsídio para manter, não parou de procurar, né? Porque todo o resto indicava que o auto de infração estava invadindo nulidade. Então, isso aí eu vejo com uma certa preocupação, sabe, Felipe? Essa falta de, não vou dizer falta de isenção, porque eu não quero, assim, estou procurando um eufemismo para utilizar, mas essa falta de independência mesmo um pouco do conselheiro, principalmente em contenciosos estaduais e municipais. No CARF, a pegada é um pouco diferente, mas os contenciosos estaduais e municipais eu vejo muito esse enviesamento dos julgadores. Igual, só antes de eu ir para a próxima pergunta, só também para que a gente não fique com a nossa discussão concentrada 100% na esfera jurídica, eu vou trazer um pouco das visões de desafios que eu percebo hoje para as consultorias tributárias mais voltadas para a parte contábil. A gente lá realiza muitos trabalhos voltados, por exemplo, para a parte de auditoria digital, para a auditoria de estoques. E hoje nós temos desafios, assim, tecnicamente falando, né? Primeiro, tecnologia, ainda é um desafio enorme. Você fazer hoje uma auditoria digital de estoques para verificação de possíveis omissões de entradas e saídas, ainda existem poucos softwares, poucas ferramentas que, de fato, ajudem a dar celeridade na entrega do resultado desse trabalho. E acaba que muitas vezes você precisa fazer quase que mini desenvolvimentos. Você precisa utilizar o nível de Excel e AI, ficar transformando o arquivo para poder conseguir chegar a um diagnóstico que seja preciso, que de fato vai ajudar o contribuinte a corrigir os eventuais erros para mitigar ali, riscos fiscais. No que diz respeito também à auditoria digital, carência enorme de mão de obra. Mão de obra muito grande. Pessoal, hoje o SPED é de 2007. Ainda tem gente que hoje em dia quer atuar no tributário sem saber o que é um documento eletrônico, sem saber o que é uma... Muitos advogados, inclusive, têm preconceito, né? Demais. Eu acho que o advogado faz isso mais que o contador, inclusive. Essa divisão. Sim. Isso aqui é coisa que... Exato. Né? E o que mudou... Não é comigo.
teve conta, não é comigo. E o que mudou muito a minha visão de tirar o BI, né? Pode. Foi a pós-graduação que eu fiz no IPOG, né? Ela mudou muito. Tu lembra que eu tinha outra visão quando eu chegava pra você, que eu ia falar sobre tributário? Até que tu mesmo falou, então tu mudou o teu preconceito quanto a isso. Eu vi a importância de você conhecer isso, de você sair da caixinha. Né? Você não pode... Foi meio que um choque de realidade. Você pode querer ser tributarista, ou se dizer tributarista, estudando só o CTN, a Constituição e as leis. É muito raso isso. Então, assim, tudo bem, o crédito foi constituído pelo contribuinte, pegou a declaração, mas a declaração foi preenchida. Como esse tributo foi apurado? Tudo bem, ele está na DCTF, mas antes de ir para a DCTF, ele foi apurado de alguma outra forma. Assim, foi Né? Então, assim, onde foi que isso foi evidenciado? Né? Não quer dizer que você precisa saber o que é o módulo C200 do FD contribuições. Não, eu não vou executar. Eu não vou fazer lançamento de documento fiscal, não vou lá fechar FD, não vou fechar balanço, não se trata disso. Mas eu acho, pegando o gancho ao início que você falou agora, e assim, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Né? É a questão de não querer abarcar o mundo com as pernas. Mas você perde negócio. Sim, mas eu ganho outros dias nas pernas. Para você estar num canto, você tem que não estar em outro. Né? Então, assim, o que eu busco sempre para o meu cliente, e aí é interessante, por isso que é importante o networking, conhecer outros profissionais e conviver com os bons profissionais. Né? Eu estava ouvindo um autor bem conhecido dizer que, na opinião dele, as pessoas com quem você convive são até mais importantes que a sua própria formação, muitas vezes. Aquele conhecimento que você adquire do seu entorno, dos profissionais que estão ao teu lado. Então, o que eu hoje busco entregar para o contribuinte, para o cliente, é a solução. Agora mesmo, essa semana, eu estava num cliente que, Felipe, tem alguma coisa errada aqui nas minhas demonstrações contábeis, porque eu aumentei o meu volume de venda, eu aumentei o meu preço, os meus custos continuaram os mesmos e o meu resultado também não. Falei, não. A aritmética não está batendo aí. Tem alguma coisa errada nessa matemática. Agora, eu vou pegar as demonstrações contábeis dele para auditar? Como adversário? Por mais que eu tenha um certo conhecimento contábil, eu vou ser um auditor de demonstração contábil? Não. Mas eu tenho uma pessoa que eu sei que é muito boa, profissional, escritório, que vai te ajudar nisso aí. Vai para lá. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente busca muito, cada vez mais ter um nível de especialidade, dizer, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço muito bem e quero fazer cada vez melhor. Mas isso aqui não. Lógico, eu não estou dizendo que você tem que fechar os olhos para novas oportunidades, novos negócios, enfim, para o empreendedorismo em si. O empreendedorismo tem a ver muito com descobrir novas possibilidades de negócio. Mas assim, será que vale a pena eu sair disso aqui que eu estou fazendo muito bem para começar uma coisa nova que eu sei já quem faz muito bem, que vai atender perfeitamente o meu cliente e o meu cliente vai ficar super satisfeito? Eu penso muito nisso. Pensamento é isso. Pegando o gancho dessa discussão, vou até deixar o outro... Afinar, felicidades. Não é porque é tanto de nós vamos deixar os horários daqui a pouco, mas eu queria pegar o gancho, porque eu já vinha pensando nisso antes, né, do nosso bate-papo. Vocês dois têm formação jurídica. Mas vocês dois são pessoas que eu conheço que entendem muito de contabilidade. Eu vejo a Vitória discutindo Simples Nacional com o Rodinelli que está hoje Simples todo final de semana. Eu vejo que ela sabe do que ela vai discutindo. Eu vejo o Teixeira discutir aspectos das coisas com dados, com milho, com lápis, de quem entende o que está falando. E, por outro lado, eu que tenho uma formação na contabilidade, no direito, os alunos chegam para mim e dizem assim, eu quero fazer igual você fez. Aí eu fico... assim, né? Sempre que alguém me pede uma orientação sobre alguma coisa relacionada à sua vida, eu tenho muita cautela. Porque cada um tem uma história diferente. E um objetivo diferente também. E um objetivo diferente. A minha vida, as coisas foram desenhadas para quem de fato fizesse as duas graduações. Eu comecei direito lá para 10. Fui terminar quase 10 anos depois. Então, são circunstâncias diferentes. Mas eu acredito que você deva receber muita perda dessa natureza de advogado quando começa a perceber que ele precisa entender mais de contabilidade, que ele precisa entender mais de tributo, de forma mais operacional e específica, se ele deve ou não fazer contabilidade. Recebo demais. E na visão de vocês, afinal de contas, vale a pena a pessoa... Eu sou advogado, estou atuando enquanto advogado, estou descobrindo agora o tributário, quero me aprofundar. Vou fazer uma graduação
oportunidade? O que vocês acham? Sinceramente, eu acho que vale a pena. Eu não sei, assim, na minha visão hoje, já pensei muito sobre isso, né? Porque eu sempre, como eu tô na compliance também, né? Eu vejo assim, não, mas tem vários contadores. Já tem vários contadores atuando com isso. Eu acho que eu poderia fazer uma pós-graduação. Fiz uma, fiz duas, né? Fiz várias. Mas, assim, hoje, eu acredito que, especificamente do tributário, como é a nossa atuação predominante lá no Guerra Advogados, hoje eu considero sim importante e eu considero que eu vou fazer isso em breve, tá? Mas eu estou falando, não estou falando que amanhã eu vou fazer contabilidade, amanhã eu vou estar fechando um balanço. Não, eu acho que sim, é importante estudar e se você tiver a oportunidade, dependendo da sua história, do seu objetivo, eu acho sim que é importante você fazer contabilidade, dentro da minha visão. E a minha visão é que, assim, eu quero fazer um dia contabilidade, até realmente para que eu, se uma pós-graduação mudou a minha visão quanto a isso, imagina se amanhã eu vou estudar a ciência contábil em si, né? Eu acho que isso vai agregar muito valor e conhecimento para a minha jornada. Não sei quando é que eu vou fazer, não fico me cobrando, né? Eu já o mestrado primeiro, mas calma, mas eu enxergo dessa maneira, que eu acho importante. Um pouquinho diferente pelo seguinte, eu acho que a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, depois de sua saúde, é o seu tempo. E assim, a gente nos formou ontem, né? Eu já vou fazer 40 anos, estou com 16 anos de carreira. Então, assim, eu busco com 2 filhos, esposa, obrigações outras que não são as profissionais. Então, assim, eu tento utilizar o meu tempo de forma muito inteligente. Nem sempre consigo, mas tento. E o que é que eu vejo? E aqui, isso que eu vou falar também, não é para criticar ninguém, é uma realidade. O que é que a faculdade hoje ensina para um aluno no Brasil? Por que existe Felipe Guerra? Por que existe Felipe Teixeira vendendo produto digital? Não, é verdade, né? Por quê? Porque a gente sabe, Felipe, que via de regra, a formação acadêmica na faculdade é muito abaixo. Qual é o contador, me diga, que sai de uma faculdade e diz, pronto, agora eu estou tranquilo para atuar, seja no DP, no contábil, no fiscal? Eu estudo pouquíssimo fiscal e já não sabia isso na faculdade. Então, assim, a primeira pergunta antes de eu responder se quero ou não fazer a faculdade, o que é que eu quero para a faculdade nova que eu vou fazer? Sim, eu quero fazer uma mudança de... Qual é o teu objetivo? Por exemplo, tem muita gente que faz contabilidade, depois faz direito, fica naquela crise de identidade ali no início, mas depois não, agora eu quero só advogar. Fiz uma mudança de carreiras. Eu vejo muito pouco o contrário acontecer, Felipe. O cara que começa com formação jurídica, vai para o contábil e larga a advocacia para ser contador. Não. Eu não conheço. Eu já fiz 2 ou 3 casos, mas é difícil, é mais exceção. O contrário acontece muito mais. Né? Então, assim, o que é que eu penso? A primeira pergunta que eu faço para um aluno que eu respondo, eu devolvo com outra pergunta. O que você quer nessa vida? Você quer fazer uma mudança de carreira? Você quer ser advogado? Não quero. Eu quero ser contador mesmo. Vai fazer pós-graduação, vai fazer curso, vai fazer coisa mais direcionada. Você trabalha mais em que área? No contábil, no fiscal, no pessoal? Mais no fiscal. Vai fazer pós em tributário, né? Vá focar, pegue o seu tempo e gaste nisso. Agora, existem conhecimentos que são instrumentais, né? Que é o caso de fazer uma faculdade para aprender algo, para poder vender no mercado esse serviço. Existem conhecimentos que são pessoais. Olha, fazer uma contabilidade, porque eu quero ser contador, eu quero ter a graduação em contabilidade, eu quero fazer um mestrado, embora para o meu cliente pouco importe, porque eu quero me engrandecer. O conhecimento não é só um instrumental. Aqui no Brasil, né, e o Brasil maltrata muita gente como profissional, você tem que trabalhar muito para se dar bem. Todo mundo só quer conhecimento, Felipe, ou a maioria das pessoas, se for um conhecimento instrumental. Sim, né? Eu quero conhecimento para fazer alguma coisa. Mas, na verdade, o conhecimento não serve só para você utilizá-lo como instrumento para conseguir algo. Autoconhecimento aumenta a sua visão de vida. Com certeza. Aí quem acredita aí, quem é religioso, até se aproxima de Deus. Porque você tem muito mais noção da sua existência na medida em que você consegue mais conhecimento estudando outras áreas que muitas vezes não são exatamente sua área de formação, são áreas limítrofes à sua formação, né? Então, assim, eu acho que é importante o conhecimento instrumental porque a gente precisa de dinheiro para viver. Aliás, para sobreviver, né? Não é nem para viver nesse sistema.
Mas é interessante também que o profissional ele busque ampliar os horizontes dele para ter repertório. Felipe, você sentou hoje com um cliente, o cliente não vai querer falar comigo só de tributário, cara. Não. Ele não vai querer falar comigo só de contabilidade. Ele vai querer que eu fale de política, de economia, de finanças. Ele vai querer que eu fale alguma coisa com ele de gestão. Então é isso, a gente às vezes fica muito bitolado numa coisa, né? E quando, na verdade, a gente precisa, o mercado está exigindo cada vez mais isso dos profissionais. Profissionais multifacetados. E não é que eu saiba tudo muito, né? Mas eu tenho que ser muito bom em alguma coisa e ter um conhecimento mínimo nas outras áreas. Eu vejo dessa forma. Por isso que eu acho que talvez a faculdade, e eu também estou fazendo contabilidade, né? Mas muito mais por uma questão de... Enfim, meus amigos são todos contadores, eu quase todos contadores, né? Eu não entendo, eu tô fazendo contabilidade como o Felipe fez, direito. Eu não tenho pressa nenhuma para terminar. Eu acho até que eu vou fazer um doutorado antes de terminar a contábeis, entendeu? Foi o que eu fiz. Exatamente, eu vou fazer porque eu não tenho pressa para concluir. Agora, curso voltado para contabilidade, já fiz vários. Sim, eu fiz 2 pós voltadas mais, não vou dizer nem para contabilidade, mas para conhecer a realidade da atuação do contador. Exato. Eu acho muito importante. Então, isso é muito importante, é um diferencial enorme se você souber como é o dia a dia do contador, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, até para você traçar esses desafios que ele fez. Exatamente. Porque eu sei exatamente, cara, isso aqui, vamos ajudar o teu contador, porque isso aqui ele não vai conseguir fazer sozinho. E o cliente tem muito esse pensamento. O contador é advogado, psicólogo, médico, engenheiro, parecerista, projetista. E não é assim. E principalmente, né, quando a gente fala das micro e pequenas empresas, geralmente elas não têm um advogado. Não pode ter. Ele tem, sabe quem? Contador. E o contador vai resolver. Pessoal, nós já estamos com mais de 1 hora de podcast. Passa rápido, né? Passou muito rápido, um papo bem legal. Eu acredito que para quem está nos assistindo, deu para dar uma visão realmente dos bastidores, né? A gente falou sobre vários assuntos. Mas agora eu queria já caminhar nas nossas considerações finais. E nessas considerações finais, para não ser só um tchau, qual é que é a sua perspectiva, a perspectiva de vocês para os próximos anos aí do universo tributário, na atuação desses profissionais especialistas na área tributária? Deixa eu... As ladies first. É porque o convidado é você, mas... Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que o profissional ele tem que estar sempre ligado às novas tecnologias, às novidades do momento, se adaptando em virtude do que a gente vê hoje, uma legislação que ela está mudando a cada minuto, tá? Eu acho que o profissional ele tem que ter essa capacidade de adaptação, tá? De se adaptar a esse ambiente de negócios, nesse ambiente tributário. Até tem uma frase que eu e você, a gente gosta muito, foi você que me apresentou ela, que o importante é você se adaptar, não é o mais forte ou o mais inteligente, né, que vai sobreviver àquela situação, mas sim aquele que melhor se adapta àquele mercado. Então, eu acredito que aquele profissional que está sempre estudando, saiu a reforma tributária, mas vai ser daqui a tantos anos, a gente não vamos ver isso agora, não, você tem que começar no hoje, você tem que agir no hoje, né? O teu crescimento pessoal, profissional, ele vai depender da atuação e adaptação hoje. Então, eu acredito que esse profissional ele tem que estar sempre estudando, se adaptando às novas legislações. Eu acho que isso, assim, é de suma importância, né, para o profissional hoje. E, lógico, né, a gente está em setembro amarelo, de forma nenhuma negligenciando também a sua saúde, né, mental. Eu acho que, assim, são preceitos, conceitos que devem estar aí cercando o profissional de hoje. Eu penso dessa forma. Só aproveitando, nós fizemos um episódio do podcast Papo de Negócios com a Cris Santiago, que é terapeuta. Nós falamos sobre o gerenciamento do estresse e da ansiedade em tempos de alto desempenho. Foi muito legal o bate-papo. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, a Cris já tenha sido postado. Então, você que está assistindo e está gostando, não deixe também de acompanhar esse conteúdo. Professor Felipe Teixeira. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que falar de 2 coisas aqui rapidamente. Primeiro, a gente tem que entender que a gente vive cada vez mais momentos de aperto fiscal. O governo sendo exigido gastos que, inclusive, estão previstos na Constituição, são constitucionalmente previstos. O contribuinte cada vez querendo pagar menos, porque na maioria das vezes não vê o retorno, a contrapartida desse dinheiro sendo pago. E o que a gente tem experimentado, Felipe, principalmente nos últimos 2 anos, é um aumento de carga tributária em todos os âmbitos.
federal, estadual e municipal, para fazer frente a essas despesas crescentes. E aí, quem que fica lá na ponta, negociando, digamos assim, nesse elo entre contribuinte e poder público? São os profissionais da área tributária, são os contadores e são os advogados tributaristas. E eu costumo dizer que o objetivo do tributarista, seja ele contador ou advogado, não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência. E aqui eu não estou dizendo que dinheiro não é bom, não. É bom e eu gosto. Mas o nosso objetivo principal, Felipe, tem que ser perpetuar as organizações. É trabalhar, Vitória, de forma a permitir que o problema da natureza fiscal ele não impeça a organização de continuar com a sua atividade. Esse é o objetivo principal do tributarista. É fazer parecer tudo que você fizer na esfera tributária vai ter como objetivo maior otimizar ou permitir a atividade do contribuinte para o qual você esteja trabalhando. Sim. E o segundo ponto, conhecendo esse cenário de aperto fiscal, de dificuldade, de um governo cada vez mais agressivo na arrecadação, é saber que a gente passa por um momento de muita transformação com a reforma tributária. E eu acho que os 10 próximos anos serão anos de ouro para quem atua na esfera tributária. Não por outra coisa, mas porque toda mudança gera controvérsia, gera discussão, gera novas teses, gera novos abusos. Né? E os tributaristas, seja ele advogado ou contador, e aqui as atuações são muito diferentes, de fato. São atuações que se complementam, né? Do contador que atua na área fiscal. Engraçado que o contador geralmente fala, eu sou da área fiscal, ele fala da área tributária, né? Sou da área fiscal, e do advogado que atua no tributário podem se complementar para tentar, juntos, em benefício, mais uma vez, do cliente, passar aí por essa reforma com mais tranquilidade. Vai ter muito pano para manga, vai ter muito trabalho nos próximos 10 anos, que certamente vão exigir muito estudo por parte, tanto de quem está começando agora, mas também, e talvez principalmente, por quem já está no mercado, já conhece o sistema tributário anterior e não vai poder se acomodar. É como quem, um contador que não quis estudar SPED. Parou no tempo. Né? A mesma coisa vai ser para o tributarista que não quiser entender sobre a reforma tributária, né? Um novo sistema tributário, porque o antigo, mais cedo ou mais tarde, vai ficar obsoleto. Perfeito. Pessoal, caminhando aqui para o nosso encerramento, queria agradecer ao professor Felipe Teixeira por ter vindo aqui para o nosso podcast, ter feito esse episódio conosco, compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Agradecer mais uma vez a doutora Vitória Guerra, que está sempre aqui comigo. E dizer, pessoal, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio com mais amigos, colegas de faculdade, colegas de trabalho, todo mundo. Deixe aqui também nos comentários o que é que você achou do conteúdo. E também pode sugerir conteúdos. A gente está definindo temas, definindo convidados aqui do nosso podcast. Então você também pode estar fazendo a sua sugestão. Com certeza nós vamos trazer o professor Felipe Teixeira de outras oportunidades para a gente Prazer. Outros assuntos, tá? Foi bom demais. Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, né? Muito obrigada, doutor Felipe. A gente sabe da sua agenda concorrida, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. E até o próximo episódio.